Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Confira comigo, a partir de agora, como foi a comemoração pelos 35 anos do TRF da Primeira Região. Saiba mais sobre o ontem e o hoje da maior corte recursal do mundo. Não sai daí! TRF da Primeira Região completa 35 anos de trabalho em nome da Justiça. O workshop destaca esforço em levar cidadania a pessoas em situação de rua. É a partir de agora. Vem comigo! Um dos reflexos do processo de redemocratização do Brasil na década de 80 foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. Além de novas diretrizes políticas e administrativas, a chamada Carta Magna trouxe novidades no âmbito do Poder Judiciário. Confira com Ana Paula Souza. A Carta de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, entre outras coisas, reformulou a estrutura do Poder Judiciário ao extinguir o antigo Tribunal Federal de Recursos, o TFR, e criar o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e os 5 Tribunais Regionais Federais, os TRFs. A ideia foi expandir e descentralizar a Justiça Federal. O Constituinte se deu conta que a gente precisava aproximar mais a justiça da população. Então, quando a gente descentraliza um tribunal regional federal, a gente transforma o antigo Tribunal Federal do Recurso em 5 TRFs, hoje 6, é um passo importante porque nós estamos levando a justiça de segunda instância próximo do usuário do jurisdicionado. Eu não consigo imaginar uma justiça federal como era antes da Constituição de 88, em especial antes do dia 30 de março de 1989. Tantas as coisas que aconteceram e tantas as modificações que se verificaram durante esse período, a Justiça Federal se transformou completamente. Poderia dizer num giro de 180 graus. O objetivo foi exatamente tornar a Justiça Federal menos elitista e mais próxima da população. O impacto da regionalização da Justiça Federal é perceptível, né, a partir dos números que conseguimos destacar, né? Quantidade de processos julgados, quantidade de RPVs e precatórios pagos, os valores pagos. A Justiça há muito deixou de ser vista apenas como uma instituição, representada por um fórum, por um lugar, e passou agora a ser vista como um serviço. Entre os TRFs, o da Primeira Região nasceu com uma característica peculiar. Desde sua criação até 2022, quando o TRF6 foi criado, se manteve como o único TRF presente em 4 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Um tribunal de proporções continentais, assim como são o seu país e o povo a quem ele serve. No TRF da Primeira Região, 18 magistrados de diferentes localidades deste país continental começaram a realizar e aproximar a segunda instância da população, a segunda instância da Justiça Federal da população. Portanto, a regionalização da Justiça Federal significou celeridade na prestação jurisdicional, qualidade na prestação jurisdicional e aproximação da Justiça Federal com a população brasileira. Atualmente, a Primeira Região da Justiça Federal está presente em 12 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e mais o Distrito Federal. É o maior tribunal de recursos do mundo, atendendo a cerca de 58 milhões de cidadãos brasileiros. Ao longo de 35 anos, o tribunal atravessou diversos processos em busca de melhorias em sua estrutura jurídica e administrativa, com foco na prestação jurisdicional e na construção de uma justiça mais próxima do cidadão. Em 3 décadas e meia, só no segundo grau foram 3.418.367 processos julgados,
Um trabalho possível devido ao esforço de magistrados e servidores que se dedicaram e se dedicam em suas passagens pelo tribunal. Uma história construída por 3.503 servidores que ingressaram no TRF1. Hoje, são 1.385 servidores ativos e os atuais 43 desembargadores federais também fazem e fizeram a diferença em cada avanço e processo analisado. A estrutura jurisdicional do TRF1 é preponderante para realizar esse trabalho. O tribunal conta com 22 órgãos julgadores, 13 turmas, 4 sessões, 2 câmaras regionais previdenciárias, a Corte Especial, o Conselho de Administração e o Tribunal Pleno, que reúne os 43 desembargadores aqui, no plenário onde estamos agora. São nesses colegiados que os magistrados julgam processos judiciais e administrativos em formato online e presencial. Quando o assunto é jurisdição, a primeira região da Justiça Federal está presente em quase 2.000 municípios. São 1.696 cidades. O quantitativo demonstra o quanto o primeiro grau cresceu desde 1989. De acordo com informações do site do TRF1, as 13 seções judiciárias vinculadas ao tribunal possuem outras 53 subseções e 211 varas federais. Em 35 anos, toda essa estrutura chegou à marca de 5.406.256 processos julgados. Isso mostra que magistrados e servidores se dedicaram para que a justiça estivesse presente em grandes centros, em cidades do interior e também nas localidades mais longínquas e isoladas, uma característica da primeira região. O tribunal, através de servidores, a Justiça Federal tem um papel muito importante, relevante para a nação brasileira. Ela que cuida das virtudes republicanas e, ao mesmo tempo, participa e deve ser de forma colaborativa com a construção, elaboração ou implementação de políticas públicas, que precisa, às vezes, da participação do judiciário. Então, são políticas públicas estruturantes e elas precisam, seja do ponto de vista simbólico, seja do ponto de vista da força institucional, da presença do judiciário. Então nós tivemos vários processos que passaram aqui, que deram uma espécie de abertura de horizontes, sejam para as comunidades indígenas, nas demarcações, nos reconhecimentos étnicos, da importância dessas culturas, seja também em relação a políticas sociais, saneamento, que nós temos diversos casos aqui. O desempenho processual nesses 35 anos de história também está relacionado com a forma como a Corte foi melhorando sua estrutura jurídica e administrativa. Desde o dia 30 de março de 1989, quando foi implantado, o tribunal deu passos voltados para a melhoria da prestação jurisdicional. A criação de unidades, setores e sistemas ajudaram a Corte na prestação da justiça. Entre eles, podemos citar a implantação do Centro de Treinamento da Justiça Federal em 1997, do Sistema de Automação em 1998, do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos Processuais e do Protocolo Descentralizado de Petições Iniciais em 1999, a criação dos Juizados Especiais em 2001, a aprovação do Planejamento Estratégico da Justiça Federal da Primeira Região, a implantação do Sistema Eletrônico do Tribunal em 2010, a instituição do Projeto Mutirão Judiciário do TRF e a criação do Sistema de Conciliação em 2011, entre outras iniciativas que impulsionaram essa atuação. Entre as conquistas mais recentes estão a ampliação da Corte para 43 desembargadores e a conclusão da digitalização dos processos. Agora, o andamento processual é 100% eletrônico. Agora, com o processo judicial eletrônico, o advogado ele pode propor ação de onde ele estiver. E os juizados especiais federais são a porta de acesso para as pessoas mais carentes. E agora, nos últimos dias, nós estamos instalando os pontos de inclusão digital. Esses pontos, eles transformam o acesso da Justiça Federal
muito próximo do cidadão. A Justiça Federal no DF promoveu, no mês de abril, o workshop Mutirões Pop Rua Ajude, desafios e experiências de boas práticas da Justiça Federal da Primeira Região. Durante o evento, foi destaque o esforço de levar cidadania às pessoas em situação de rua em diversos pontos do Brasil. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. Acesso à justiça e cidadania humanizada compõem a filosofia do mutirão Pop Rua Ajude, um projeto pensado a partir da Política Nacional Judicial de Atenção à Pessoa em Situação de Rua, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021. A ideia é que a justiça se faça presente onde essas pessoas estão, mesmo que seja longe das salas de sessões de julgamento dos tribunais, além de levar outros serviços públicos para quem mora nas ruas. Foram 6 mutirões Pop Rua Ajude, 224 acordos entre benefícios por incapacidade permanente, temporário, BPC LOAS, pessoa idosa, pessoa com deficiência, quase 2 milhões de reais, 1.900.000 reais de atrasados. Então, sim, podemos falar que nós somos referência no Brasil, nossa Justiça Federal, com muito orgulho. Então, é uma libertação do Judiciário, mostrando que realmente é um poder que pode ser diferenciado, que pode mudar a vida dos cidadãos brasileiros. E a política Pop Rua Ajude vem para mostrar que estamos abertos. O Poder Judiciário do Brasil está aberto a essa mudança, a essa transformação. Pioneira na iniciativa, a Primeira Região da Justiça Federal promove ações do Pop Rua Ajude desde 2021. De lá para cá, cada vez mais magistrados e outros agentes públicos têm trabalhado na ampliação do projeto. A Seção Judiciária do DF já realizou 6 mutirões Pop Rua Ajude e as demais seções têm seguido esse caminho. Hoje foi uma conversa de pessoas que realizaram, trouxeram a bagagem, trouxeram fotos, imagens, vídeos. Maravilhoso. Foi esse o grande objetivo. E pensando em estratégias para compartilhar as experiências de realização dos mutirões Pop Rua Ajude, a Seção Judiciária do DF e o TRF da Primeira Região, por meio da coordenação dos Juizados Especiais Federais, realizou o workshop Mutirões Pop Rua Ajude, desafios e experiências de boas práticas da Justiça Federal da Primeira Região. Diversos magistrados falaram de iniciativas que têm garantido a centenas de pessoas em situação de ruas direitos sociais, acesso a benefícios previdenciários, expedição de documentos e muito mais, em cidades como Brasília, São Paulo, Salvador, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia. Durante o evento, os palestrantes falaram sobre transformações institucionais com a realização dos mutirões, macros desafios, a importância dessa iniciativa para a concretização da dignidade da pessoa humana, ações pioneiras, entre outros temas. E para ajudar cada vez mais na expansão dos mutirões, os organizadores lançaram o Guia Prático de Organização de Mutirões Pop Rua Ajude CNJ, no âmbito da Justiça Federal. A publicação é uma ferramenta simples para orientação dos futuros organizadores de eventos dessa natureza. O guia, destinado a magistrados, servidores da Justiça Federal e representantes de outras instituições da rede de justiça, oferece informações sobre as várias realidades geográficas, culturais e socioeconômicas do país. E a gente está nesse trabalho de conscientização dos juízes por meio desse workshop, por meio de palestras, de conversas, de testemunhos, do quanto é valoroso e valioso esse trabalho de levar o acesso à justiça ao cidadão que está marginalizado.
Está terminando mais uma edição do Inteiro Teor. Foi muito bom estar com você. Continue por dentro de tudo que acontece na primeira região, seguindo o TRF1 nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. E tem mais notícias no nosso portal www.trf1.jus.br. E nos vemos novamente na semana que vem. Tchau!